Boa noite, queridos. Pai seja convosco. Glória a Deus. Já estava com saudades aqui, de estar aqui com vocês. Eu quero agradecer muito a Deus, porque todas as vezes que eu venho, eu acho que eu saio mais abençoado que vocês. E quero aqui dar um testemunho. A última vez que eu estive ministrando aqui, quem se lembra? O pastor Chori chamou a igreja à frente, nós estivemos ministrando a igreja. Ato diferente na minha vida. Dormindo, eu tive uma impressão muito clara de que alguém entrou no meu quarto, abriu uma mochila, uma mala e soltou uma serpente na minha cama. E a noite inteira eu sentia aquela serpente enrolada no meu corpo. Tanto que eu dormi encolhido, porque eu temia virar e tocá-la. E ela enrolou mais da metade do corpo na minha cabeça. E quando é simplesmente um sonho, nós percebemos. E eu percebi que não era só um sonho. Naquela mesma semana, eu viria ministrar aqui um dia depois, e sábado estaria viajando para Belo Horizonte. Estaria pregando em 7 igrejas do Ministério Sara Nossa Terra, em Belo Horizonte. Uma campanha de avivamento. E naquele dia que eu vim ministrar aqui, eu vim com o meu coração preso. Falei, Deus, o que aconteceu comigo nessa madrugada? Por que eu senti essa serpente? Por que eu senti esse peso na minha cabeça? Eu não gostei daquilo. Mas eu vim, tomei posse da palavra, e quando eu estava ministrando aqui na frente, eu não me lembro qual foi a pastora que falou comigo. Oi? Como é que é o nome? Isso, é isso mesmo. Pastora Helene. Ela me chamou, tocou em mim e disse assim, pastor, hoje o Senhor te deu um grande livramento na sua cabeça. Uma seta de morte veio contra a sua cabeça, contra os seus pensamentos. Eu senti uma coisa maligna envolvendo a sua cabeça e lhe pressionando para que você tivesse um derrame e não chegasse aqui e nem chegasse aonde você vai. Mas o Senhor está te dando a libertação agora. E aonde você vai ministrar vai ser uma bênção esses dias e Deus vai te colocar de frente a uma grande igreja. Querido, eu tomei posse daquela palavra porque eu não havia contado isso para ninguém. Quando eu cheguei em Minas, eu cheguei na casa de um pastor e logo que eu cheguei nós fomos orar. Quando nós estávamos orando, Deus levantou uma profeta e disse para mim assim, como eu te disse naquela cidade de São Paulo, tenha fé e tome posse, porque eu já te livrei dessa serpente. Quer dizer, o mesmo Deus, querido, que usou a boca da pastora aqui, estava falando lá em Belo Horizonte, é o Deus que cuida das nossas vidas. Amém? Por isso que eu disse para vocês, quando eu venho, eu sou mais abençoado que vocês, porque eu saio daqui realmente com a bênção na mão. A gente sabe que o inimigo vem, mas maior é Deus que está conosco. Então, quero agradecer a Deus pela vida da pastora, dos pastores aqui que são instrumentos de Deus também para abençoar a nossa vida. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Todos acharam? Amém? Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim, chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos, e descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem, possesso por um espírito imundo, o qual morava nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços e os grilhões em migalhas.
e ninguém podia subjugá-lo. Ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedra. Quando ele viu a Jesus de longe, correu e adorou. E clamando em alta voz, ele disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. Vamos ler o verso de número 15, que diz: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus das nossas vidas, Pai, nós queremos Te louvar nesta noite, por estarmos aqui reunidos nesta casa, que é chamada casa de oração, lugar que o Senhor escolheu para que a Tua igreja pudesse adorar e bendizer o Teu nome. Ó Deus, Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, mas não ignoramos os ardis de Satanás. Sabemos, ó Pai, que cada um que está aqui nesta noite tem uma luta diária com Satanás e com os seus demônios, mas todos aqui, Senhor, cobertos pelo sangue de Jesus, temos vitória plena sobre o mal. E cremos, ó Deus, que os Teus anjos estão aqui agora, com armas, ó Pai, espadas espirituais desembanhadas, protegendo este lugar. Liberamos, ó Deus, essa unção aqui nesta noite. Liberamos, Senhor, o espírito de guerra sobre esta igreja, o rugido, ó Deus, do leão da tribo de Judá. Porque eu declaro, ó Pai, que em nome de Jesus, a unção liberada aqui nesta noite vai alcançar as famílias aqui representadas. E em nome de Jesus, se há algum demônio, ó Pai, agindo de forma hereditária, pressionando, trazendo enfermidades, prejuízos a alguma família aqui representada, eu quero declarar como profeta nesta noite, que hoje foi o seu último dia no meio desta casa, o seu último dia no meio desta família, porque o Senhor, o libertador de Israel, está aqui, e eu declaro que vidas estão sendo libertas em nome de Jesus. Oh Deus, vem com Teu Espírito, ó Pai, e derrama sobre nós a unção que estava sobre Jesus, que libertava, ó Pai, os cativos das prisões, e se conosco, em Teu nome te pedimos. Amém e amém. Glória a Deus. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração, tenho certeza que é bem diferente de tudo aquilo que eu já ministrei aqui, em todas as igrejas do ministério, mas o Senhor me impulsionou pelo Seu Espírito a estar esclarecendo algumas coisas aqui nessa noite. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto. É claro que sabemos, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo nos fala sobre a batalha espiritual. E Paulo nos traz um esclarecimento, dizendo que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e contra potestades. Nós não podemos ignorar que quando nós acordamos pela manhã, já há demônios que se levantam imediatamente para atrapalhar o nosso dia. Nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, porque eles vêm de forma violenta, como diz João 10:10, para matar, roubar e destruir. E para conseguirmos vencer o inimigo, nós precisamos de alguma forma conhecê-lo, saber quem ele é, saber como é que ele age. Muitas pessoas estão confusas, confundem os seus problemas diários, as adversidades da vida com invasão demoníaca, e confundem invasão demoníaca com problemas naturais. E aí você fica sem poder trabalhar, sem
conseguir usar as armas de Deus na sua vida. Mas eu quero trazer uma verdade de Deus para o seu coração, e talvez o Espírito de Deus identifique algo no seu coração, e você vai sair daqui com uma unção nova, para vencer os ataques do inimigo, porque você está lutando contra um inimigo que já está derrotado. Amém? Vamos para o texto de Marcos, e eu quero destacar algumas coisas interessantes. A primeira coisa que chamou a minha atenção neste texto é que a Bíblia diz que este homem, ele saía dos sepulcros, está no verso 2. Saiu do sepulcro e foi ao encontro de Jesus. Ou seja, ele morava aonde? Ele morava em um cemitério. A primeira característica de alguém que está sendo invadido de forma não autorizada, ou que está sendo perturbado por um espírito maligno, é pensar em sair do convívio do seu lar. Veja o que o diabo faz. Ele pega um homem que tinha uma casa, que tinha uma família, que tinha conforto, que tinha comida, que tinha abrigo, pessoas que se interessavam pelo bem-estar dele. Ele pega esta pessoa e começa a influenciar esta pessoa. Aquele homem começou a entender que o cemitério era um lugar melhor do que a sua própria casa, ficar em casa. Por mais que, quem sabe, a família oferecesse a ele algo tremendo, um conforto, um carinho, a paciência, mas ele não conseguia. Ele saía da sua casa e corria para os sepulcros, e morava dentro de um cemitério. E eu não sei se você já ouviu algum testemunho de ex-pais de santo, que contam que essas pessoas levadas por esses espíritos, eles comem vísceras humanas, eles pegam as suas mãos e introduzem dentro de um corpo recém-morto, recém-falecido, retiram as vísceras e se alimentam. Pense bem, querido, uma pessoa que tem tudo, uma pessoa que tem uma casa, que tem uma família, que tem uma estabilidade social, de repente ela se vê num contraste terrível. A casa não lhe traz prazer, a família não lhe traz prazer, a comida não lhe traz prazer, mas tudo o que é mais terrível, tudo o que é pior para o homem, é isso que lhe trazia prazer. Isso se chama influência maligna. Satanás mudando os conceitos. Esta influência acontece hoje. Quantos homens influenciados por esse espírito enrolam, demoram para chegar em casa, porque não sentem prazer de chegar nas suas casas? Quantos homens, ao invés de sair do trabalho e de forma alegre dizer, vou para minha casa, eu vou para o meu lar, influenciados por um clima de discussão, por um clima de briga, por um clima de contenda, por um ciúmes fora da conta, ele pensa naquilo tudo e aquilo é mais forte do que o desejo de voltar para casa. Então ele passa em algum lugar, passa num bar, passa num shopping center, e ali ele começa a ser influenciado por aquele ambiente, e aquele ambiente que não oferece conforto, que não oferece amor, passa a ser para ele um lugar melhor do que a sua própria casa. Mulheres, jovens, filhos, que preferem passar a noite na balada, que preferem passar a noite se drogando, bebendo, do que no conforto dos seus lares, deitado nas suas camas, ao lado dos seus pais. E muitas vezes nós estamos julgando a nossa geração jovem como uma geração problemática. E estamos nos esquecendo do que a Bíblia diz. Satanás tem influenciado a nossa geração para tirar os nossos filhos, os nossos parentes, de dentro das nossas casas, apresentando para eles um mundo falso e aparentemente melhor. Mas eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite,
Se alguém, ou até você, está sendo influenciado, está tendo um nível de batalha espiritual travada nesse sentido, eu vim como profeta para dizer que o diabo vai cair em nome de Jesus. E o Senhor vai restaurar dos sepulcros, das drogas, dos hospitais psiquiátricos, todos aqueles que o diabo levou da sua casa. Haverá resgate em nome do Senhor Jesus. Eu olhei para este texto e eu fiquei pensando o seguinte: como é que um lar começa a ser desestruturado? Como é que um lar, uma casa, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade? Porque quando nós terminamos o nosso dia de trabalho, nós dizemos assim: estou indo embora, vou para o meu lar, vou para a minha casa. E a imagem que nós temos de casa é do nosso porto seguro, é do melhor lugar da terra. Não tem lugar melhor do que a nossa casa, é a nossa segurança. Só que a nossa segurança está invadida pelas discórdias, pelas mágoas, pelas inimizades, pelas gritarias, pela infidelidade. E muitas vezes, ao pensarmos, vou voltar para casa, você pensa duas vezes: eu acho que é melhor eu ficar por aqui mesmo. Vou chegar quando ela estiver dormindo. Os filhos pensam isso. Para meu pai não chamar minha atenção, eu vou chegar quando os dois já estiverem dormindo, apagados. E você luta. E com seus filhos você senta, conversa, aconselha. Mas parece que os conselhos não servem. Parece que os conselhos não resolvem. Você mostra a TV, você mostra as notícias, você mostra os jornais, mas a sua influência é pequena, a sua influência é muito pouca diante daquela situação, porque você está lutando com alguém mais forte do que você. A influência do inimigo para tirar uma pessoa de dentro do seu lar, para desfazer a casa, para desfazer a harmonia, é muito grande. Muito grande. Ele tem prazer em dividir as famílias. Por quê? Porque ele destrói aquele que ele tirou. E ele deixa aqueles que ficaram se sentindo culpados, preocupados, arranca a paz do lar. Aí você me pergunta: pastor, por que esse ódio todo contra a família? Porque os demônios não têm família. Eles tinham uma família no céu e um pai de amor, que eles rejeitaram, que eles disseram: nós não queremos o teu amor. Então hoje, sabe o que acontece quando você pega a sua esposa e vem para a igreja? Ou quando você liga para ela e diz: bem, você vai para o culto? Vou. Então vai que eu te encontro lá, vou chegar atrasado. Mas de repente vocês se veem os dois aqui. O diabo sente ódio disso. Porque embora você passe por muitas dificuldades, você ainda tem uma família. Eles não têm família nenhuma. A Bíblia diz que eles andam ao nosso derredor, rugindo como um leão. Ou seja, quando você vai dormir na sua casa, que você olha para o seu filho e diz: boa noite, filho. Seu filho diz: boa noite, mãe. Boa noite, pai. Eu vim de Minas agora, eu achei uma coisa engraçada. Lá eles falam: bença, pai, bença, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Achei bonito isso. E não só entre os evangélicos, não. Todos. É uma coisa em geral. Irmão, a sua família pode ser uma família problemática. Você pode estar passando por dificuldades. Mas você ainda tem uma família. Por isso é que os demônios odeiam e querem separar, querem destruir a sua casa. Mas graças a Deus que você está aqui hoje e que você está debaixo da bênção de Deus, porque está escrito na palavra de Deus que sobre a tua casa não vale encantamento, que seta alguma pousará sobre a sua casa, porque o Senhor esconderá a sua casa,
E eu profetizo mais: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a tua casa não será atingida em nome de Jesus, porque o Senhor aguardará. Querido, há um ódio do inimigo e nós não podemos ignorar isso. Quem aqui já jantou hoje? Que bênção. Glória a Deus. Satanás odeia a família. Porque quando você chega em casa, querido, e você encontra a sua janta pronta, o jantar colocado, você abre a porta da sala, aquele cheirinho de comida vem. Aí você vai colocar a sua refeição. Quem gosta de Coca-Cola aqui? Hein? Quase unânime, né? Tem que ter Coca-Cola no céu, não tem não? Aí você pega aquele copo de Coca-Cola abençoado. Aí você cansado vai, come seu jantar. Nossa, que gostoso. Você toma aquela Coca-Cola, olha para cima e diz: oh Deus, aleluia. Os demônios ficam olhando para você e se perguntando: o que eles estão sentindo? O que é isso que eles comem, que eles sentem sabor? Porque um demônio, para sentir o gosto, ele precisa possuir alguém. Ele precisa incorporar. Por isso ele chama os seus filhos de cavalos, porque ele vem e monta sobre os seus cavalos para poder sentir o gosto da farofa, da cachaça, do cigarro. Porque esse privilégio não foi dado a eles, foi dado a nós. Então, quando você pega, pode ser um banquete, pode ser um Big Mac, querido, os demônios se enraivecem, porque você tem de Deus o privilégio de sentir sabor, e eles não. Por isso é que eles ficam bravos, querem tirar você do convívio da sua família e da sua casa. Porque lá você tem muitas regalias. Que isso? Lá ele come na hora certa, ele dorme na hora certa. Eu preciso tirar essa pessoa dali. Diga comigo assim: eu posso. Eles não podem. Amém. Você já deu um cheiro no cangote dessa pessoa que está do teu lado aí? Então aproveite e faça isso agora. Veja se ela está cheirosa. Se não tiver, você não fala nada. Você diz só: ô glória. Sentiu o cheiro aí? Do Christian Dior, do Yves Saint Laurent, da Carolina Herrera. Irmãos, preste atenção nisso. Quando você sente o cheiro das flores, quando você sente o cheiro de uma rosa, quando você abraça o irmão e sente o cheiro dele, os demônios ficam malucos, porque demônio não inala cheiro, ele não sente odor. Então eles ficam olhando um para o rosto do outro, dizendo: o que é isso que eles sentem? Que cheiro é esse? Que odor é esse que só eles têm poder para sentir? Deus nos deu privilégios, os quais não foram dados aos demônios. Isso vai trazendo o quê? Raiva, fúria, porque Deus nos deu. E eles querem o quê? Nos influenciar a perder as bênçãos que Deus nos deu. A primeira coisa que eu quero que você saiba nessa noite é que eles são seres ilegais. Os demônios, querido, se um demônio pegar a mão e passar a mão aqui, a mão dele vai descer. Por quê? Porque ele não tem matéria, ele não tem físico. E só está legalmente na terra quem tem matéria e quem tem físico. Eu posso mover o que eu quiser, porque eu tenho físico. Eu sou matéria, eles não. Para um demônio chegar e mover isso aqui, eles precisam de um cavalo, como eles dizem. Eles precisam de alguém.
Isso se chama ilegalidade. A primeira coisa que você tem que saber sobre eles, são seres ilegais. Não têm o direito de entrar na sua vida, não têm o direito de entrar na sua casa, não têm o direito de entrar na sua saúde, mas pelo nome e pelo sangue de Jesus, tem que sair. Tem que sair. Porque você é um ser legal. Os demônios são seres ilegais. Vamos repetir isso? Diga, eu sou um ser legal. Tem gente fazendo assim, legal. Também. Mas diga, os demônios são seres ilegais. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia rapidinho comigo, Efésios capítulo 4. Eu sei que é uma palavra conhecida, mas é claro, querido, que quando uma pessoa pensa num lar que vive dentro desse contexto, ela vai pensar 2 vezes antes de voltar para este lar, antes de voltar para casa. Então preste atenção o que diz Paulo aqui. A partir do verso de número 26, ele diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que o tenha, e tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação conforme a necessidade, para que se beneficie os que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Este é o modelo de casa que Deus tem para a sua vida. Um lar calmo, compassivo, um lar de paz, um lar de harmonia, aonde aqueles que compartilham deste lar vão ter prazer, vão sentir a necessidade de voltar para casa. Ao contrário daqueles que têm um lar que tem gritarias, discórdias, blasfêmias, iras, não favorece um ambiente de paz e de tranquilidade. Isso é lógico, é uma porta aberta para a influência maligna. O inimigo vai vir mesmo, vai dizer, para que voltar para lá? Olha como é que é aquele lar. Mas, se for encontrado esse espírito manso que Paulo aqui orienta, sua casa será uma casa de bênção, será uma casa de paz. Glória a Deus. A segunda coisa que eu vejo nesse texto de Marcos, voltando para Marcos agora, é a força descomunal desse homem. A palavra diz que nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Irmão, o que nos mostra isso? O que nos revela um homem que não podia ser preso por cadeias? O homem que não podia ser preso por grilhões, ele arrebentava tudo. A Bíblia diz que ele fazia pó do aço e do ferro. Isso, querido, nos mostra uma coisa interessante. Nos mostra que o que se manifestava no interior deste homem era mais forte do que qualquer pressão, arma exterior que fosse usada a favor dele. O que estava dentro dele era muito mais forte, era mais poderoso do que qualquer força exterior que tentasse prendê-lo, que tentasse amarrá-lo. Qualquer elemento físico que tentasse se opor àquela força
seria destruído. Porque o que está dentro é maior do que está do lado de fora. A força interior que agia na vida desse homem era muito forte. Muito forte. E ainda que tentassem com cadeias e com prisões, não era o suficiente, porque este demônio exercia uma força maior no interior dele. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a experiência de sentar com uma pessoa e aconselhar essa pessoa acerca dos seus maus caminhos. Sentar e trabalhar com aquela pessoa e dizer, olha, você está indo por um caminho errado. Esse caminho é um caminho que leva à destruição, leva à morte. E você exerceu toda a sua força. E você levou ao pastor, aos conselheiros da igreja, a psicólogo, a psiquiatra, a ajuda familiar, a pai, a tio, quem pudesse influenciar, o diretor da escola. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Nada conseguiu mudar o caminho daquela pessoa. Nenhuma orientação, nenhuma terapia, às vezes nem mesmo uma orientação pastoral, um aconselhamento. Porque esse tipo de libertação, ela só acontece quando você entende que a força interna desse espírito é maior do que qualquer força externa que você exerça contra ele. Ele vai quebrar as cadeias, ele vai romper com os aconselhamentos, ele não tem compreensão do amor, ele não entende que você o ama, que você está sofrendo, que você quer ver, quer que ele tenha vitória, quer vê-lo bem. Porque o que está dentro é muito forte. A força que o demônio exerce dentro do coração de uma pessoa o impede completamente de deixar aquela pessoa livre, de ouvir os conselhos, de crescer na vida. A Bíblia diz, querido, que a influência externa, ela é poderosa se ela, com ela, estiver revestida com a unção de Deus. O diabo não tem medo de nenhuma ação eclesiástica. O diabo não tem medo da igreja, o diabo não tem medo de línguas estranhas. O diabo, querido, conhece a Bíblia melhor do que todos nós. A Bíblia diz que ele subiu em Jó, capítulo 1, diante de Deus para acusar a Jó. Então essa velha ideia de que o diabo não entra na igreja, de que se eu bater o pé o diabo sai correndo, isso é um mito. Ele foi diante do trono de Deus acusar a Jó. Ou seja, ele pode se aproximar de você a qualquer momento. Só existe uma coisa que o inimigo respeita, e que Jesus disse ao Pai, ele diz, Pai, eu não ouso começar o meu ministério sem essa arma, porque essa arma trará sobre mim algo que eu preciso para vencer os inimigos. Atos capítulo 10, verso de número 38. Diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Primeira coisa, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Diga, unção do Espírito Santo e poder. O texto segue dizendo, primeiro ungiu, depois ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. A força interna de alguém tomado por um espírito maligno, que rege o universo das drogas, que rege o universo da bebida, que rege o universo emocional, leva a pessoa à depressão, à esquizofrenia, doenças mentais crônicas. Jamais essa pessoa será liberta por um aconselhamento ou uma terapia. Ela pode melhorar, mas libertação não acontecerá. Por quê? Porque a força que está dentro dela é maior do que a força exercida do lado de fora.
Por isso, querido, a Bíblia nos diz que o diabo pode ser maior do que eu, maior do que você, porque nós somos físicos, somos fracos, mas ele não é maior do que o Espírito Santo de Deus que habita em nós. A força para comandar o inimigo, a força para adestrar o inimigo, vem da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando o Espírito de Deus está em nós, o diabo que está dentro de uma pessoa, influenciando esta pessoa, vê em nós uma força externa maior do que ele. E aí a Bíblia diz que ele tem que se submeter. Ele não se submete a mim, não se submete a você, mas ele se submete ao Espírito de Deus, à unção do Altíssimo que está sobre as nossas vidas. Por isso Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Por quê? Porque a nossa autoridade nada pode contra uma força bombástica do inimigo, mas a autoridade do nome de Jesus coloca Satanás e os seus demônios por escabelo dos nossos pés e nos dá vitória sobre eles. Quer vencer o inimigo? Unção e poder do Espírito Santo. Levante a mão para o seu irmão e diga para ele: hoje o Senhor te dá unção, poder do Espírito Santo para vencer o inimigo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus veio como homem. Nem ele mesmo ousou entrar numa batalha sem a unção. Ele disse: Deus ungiu a minha carne, Deus ungiu a minha vida. Porque nascido de mulher, ele tinha uma unção física, uma unção natural, mas ele precisava de uma unção sobrenatural. Por isso, querido, que às vezes não adianta. Você vai falar 1 ano na cabeça daquele homem, para ele parar de beber, e ele não vai parar de beber. Mas quando você começar a buscar o poder do Espírito Santo, a unção, essa influência maligna, ela vai ter que ir embora, ela terá que obedecer, porque o que está em você é mais forte do que ele. Aleluia. Você está entendendo o poder que você tem? Nós temos poder para libertar e curar todos os oprimidos do diabo. Então por que não está acontecendo? Porque está faltando poder do Espírito Santo na igreja. Está faltando. Agora por que está faltando? Porque a igreja não está buscando. Porque as portas e as janelas do céu estão abertas sobre nós. E a palavra de Deus diz: busque, pode buscar, porque ainda há bálsamo em Gileade, ainda há cura em Gileade. Se você hoje levantar a sua mão, você vai tocar o céu. E o céu, querido, vai ser derramado sobre a sua vida. E a unção do Espírito certamente será derramada sobre você. E sabe o que a Bíblia diz? Pela unção, nada poderá nos resistir. Nenhum demônio que entrar no seu caminho pode aguentar a unção do Espírito Santo na sua vida. Que essa noite seja uma noite de buscar essa unção, de buscar esse poder, porque o Senhor colocou uma responsabilidade sobre seus ombros. A sua família é sua responsabilidade. E você vai sair daqui hoje revestido com unção, para levantar a mão sobre a sua casa e declarar que os demônios que estão influenciando a sua família batam em retirada em nome de Jesus, porque o Espírito Santo que está em você é maior do que eles, e Deus vai mudar a história da sua geração. O tempo de cantar chegou, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ainda há gerações aqui representadas presas por espíritos malignos, presas pela maçonaria, presas por hereditariedades vinculadas a seitas, à religiosidade. Oh, Deus está te dando uma unção
sobrenatural para libertar a sua geração. Lembre-se desta noite, a unção que Deus está te dando vai mudar o histórico da sua geração. De uma geração maçom, Deus levanta uma geração cristã, lavada pelo sangue de Jesus, que vai glorificar a Deus. E eu quero declarar que as notícias vão chegar na sua casa. Deus vai converter parentes no Brasil, em todos os estados, nos outros países. Deus vai visitar, Ele vai enviar anjos, e a sua geração vai começar a ser liberta a partir de hoje. Aleluia! Deus está me fazendo profetizar nessa noite, querido. Porque eu sinto o reino das trevas hoje, a arquibancada do inferno está sendo balançada. Você vai sair daqui com uma unção nova, transbordante. Oh, aleluia! Terceira coisa. Algo terrível acontecia com ele. A Bíblia diz que ele se feria com pedras. Diga isso. O homem feria-se com pedras. A última característica daquele que está sofrendo uma influência maligna é maltratar e ferir o seu próprio corpo. Os espíritos daquele homem o levavam a pegar uma pedra, a afiá-la, e depois usar essa pedra contra a sua própria carne. Então ele cortava os seus pulsos, cortava a sua carne, e a Bíblia diz que ele tinha marcas pelo corpo todo, porque ele se cortava, ele se mutilava, ele era levado ali ao sangramento, a sentir dor. Por quê? Porque ele tinha prazer na mutilação. Por que o inimigo faz isso? Porque eu e você somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando o inimigo olha para a sua vida, mesmo você com esse narizinho de batata, esse cabelinho pichain, ou esse liso demais, com esse narigão grande, o inimigo sente inveja de você. Porque quando ele olha para você, ele vê a imagem e a semelhança de Deus. Ele vê em você a obra-prima de Deus impressa na sua vida. Ele vê o cuidado e a exclusividade que Deus teve para moldar você. Querido, você é um ser único. As pessoas aqui dentro, de repente, alguém pode se parecer, mas igual, jamais. Por quê? Porque Deus teve o cuidado de pegar você e moldar você detalhe por detalhe. Pegar o seu narizinho e fazer assim, 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 assim. Ele decidiu como seria. E ele disse, olha, você será único. Ninguém será como você. Perfeito aos olhos de Deus. Deus te ama assim como você é. Deus te ama do jeito que você é. Quer melhorar? Melhore. Vai te amar também. Mas não piore, em nome de Jesus. Tem que melhorar. Mas o que o diabo faz? Hoje ele influencia as pessoas para que, infelizmente, as pessoas continuem se ferindo, se mutilando, se destruindo. O nosso país é um dos países que tem uma das melhores propagandas contra o fumo. E o que acontece? O que você encontra pelas ruas? Fumantes, adolescentes que estão estudando, que estão aprendendo diariamente o mal que causa o fumo. O que eles estão fazendo? Fumando. Sabe o que é isso? Automutilação. Sabem que o fumo vai se transformar num câncer. Sabe que vai trazer malefícios terríveis à saúde daquela pessoa, mas não consegue parar. Por quê? Porque a influência maligna sobre aquele ato destruidor é muito forte. É mais forte do que qualquer conselho, qualquer publicidade que venha contra aquela situação. É como a pessoa que se droga.
Por mais que você tente conversar com ela e dizer, olha, isso está destruindo a sua vida, está acabando com o seu físico, ela não vai conseguir se libertar daquilo. Por quê? Porque aquilo é um ato de mutilação. Está destruindo o organismo, está destruindo a mente, está destruindo tudo que ele tem de mais belo e consagrado que Deus deu. O diabo quer destruir a imagem de Deus nas nossas vidas. O que me preocupa no ato de mutilação é o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, nos versos 16 e 17. O Senhor diz assim, que vocês saibam que o corpo que vos dei não é vosso, mas templo do meu Espírito que habita em vós. E todo aquele que destruir o meu templo, eu o destruirei. Você já pensou nisso? Fumar é destruir o templo, você está destruindo o templo. Deus diz que quem destruir o templo, Deus o destruirá. Usar drogas é destruir o templo. A prostituição, o sexo fora do casamento, o adultério, isso é destruir o templo. Esse homem era levado a se destruir. Isso se chama influência maligna. É isso que o inimigo faz. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Aleluia. Que hoje você faça uma reflexão. Paremos um pouco aqui para pensar o que é que nós temos feito do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Como é que nós temos nos alimentado, como é que nós temos dormido, como é que nós temos cuidado dele. Porque Deus cobrará de nós esse corpo. Ele precisa estar bem para ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. E se você não consegue vencer algo que está destruindo o seu corpo, isso é influência maligna. Pessoas que não largam os medicamentos, vivem uma vida vinculada, dependem de medicamentos para viver, para dormir. Você precisa hoje da unção do Espírito Santo para vencer essa força enorme que vem contra a sua vida, que te faz se render àquilo que vem de forma externa, e você não tem controle, você passa a ser dominada por aquela força. Não estou dizendo que você não deve, que você não pode, mas eu acredito que hoje nós temos a graça de Deus. E se você passou por um momento de enfermidade, isso foi um tempo na sua vida. Com Jesus, as enfermidades não permanecem em nós, porque servimos a Jeová Rafá, o Deus que sara. Que hoje você declare, os tempos de comprimido estão acabando em nome de Jesus. Que você olhe para essa enfermidade e diga para ela, o seu tempo está acabando na minha vida em nome de Jesus. Porque eu não nasci para ser enfermo, porque o Senhor Jesus vai me curar, e eu vou testemunhar da glória desta cura. Em nome de Jesus, não aceite que nenhuma prisão venha acorrentar as suas emoções, declarar que você só dorme se você conseguir tomar isso, tomar aquilo, que a sua vida é aprisionada por qualquer fator externo. Não aceite isso em nome de Jesus, porque Jesus Cristo veio para libertar os cativos, e se você está cativo, Ele vai te libertar nesta noite, Ele vai romper as cadeias nesta noite, vai quebrar todas as portas de ferro, vai destruir todas as portas de bronze e vai trazer unção de libertação sobre a sua vida e sobre a sua geração, em nome de Jesus. Eu quero encerrar dizendo que quando Jesus olhou para aquele homem naquele estado, Jesus sabia o que fazer. O endemoniado olhou para ele e já disse, olha, não me atormentes. Você vai ouvir muito isso a partir de hoje. Não me atormente. Porque Jesus tinha dito para ele, sai. Jesus entendeu que não era um problema psicológico. Jesus entendeu que eram demônios.
E os demônios olharam para Jesus e reconheceram o senhorio de Jesus. E pediram, por favor, Filho do Deus Altíssimo, não nos atormente. E Jesus então olha e diz, qual é o teu nome? Jesus precisava fazer isso? Não. Ele sabia quem estava ali. Ele podia ver quem estava ali. Mas por que ele fez? Para nos dar exemplo de que nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando. Quem é que está lutando contra mim? Você sabia que num centro de Umbanda, quando você entra lá com uma dor de cabeça, você não, em nome de Jesus, quando alguém entra lá com uma dor de cabeça, e vai tomar um passe com um preto velho, se curva diante dele, e ele diz assim, ô meu preto velho, eu estou com uma dor de cabeça, eu preciso que você dê um passe aqui. O preto velho olha para ele e diz assim, ô misifio, é o seguinte, eu vou chamar o espírito que está te colocando a dor de cabeça. Aí ele chama pelo nome, na frente da pessoa que está ali. Ele diz assim, Obaloaê, que é o príncipe das enfermidades, vem até aqui. E aí ele começa um conchavo com o tal do Obaloaê, para tentar fazer uma troca. E aí ele faz um acordo com aquele espírito de enfermidade que está causando a dor de cabeça, dá 3 no coitado que está lá, e a dor de cabeça desaparece. Legal, né? Muito bom. Até parece que é eficaz. É assim que acontece. Mas pense bem, ele chama o espírito pelo nome. Ele tem que saber quem está causando aquele mal, para saber com quem que ele vai tratar. Você sabe quem está lutando contra a sua vida? Demônios existem vários. Será que é um espírito que se levantou contra a sua prosperidade? Contra a sua família? Contra a sua saúde? Se é contra a sua saúde, falei o nome agora. Quem rege os espíritos de enfermidade na nossa nação se chama Obaloaê. Está enfermo? Já pode repreender esse espírito, porque com ele vão todos os seus espíritos por ele guiados. Não estou pedindo para você fazer um estudo sobre o espiritismo, não. Estou apenas colocando como um exemplo de que você precisa saber com quem você deve lutar. Sai, demônio! Saio. Qual? Tem vários aqui. Qual que tem que sair? Por isso Jesus perguntou, qual é o teu nome? Para dar exemplo a cada um de nós. A pessoa sai do centro, a dor de cabeça sumiu. Depois de um mês ela aparece com um câncer na cabeça. Ai, eu vim aqui porque sumiu a dor de cabeça, mas apareceu um câncer. É a troca, ué. Você pediu para sair a dor de cabeça, você não pediu para ser curado do câncer. É a troca. O diabo, ele inspira dar alguma coisa, mas na verdade, quando você se coloca na mão dele, a destruição é terrível. Jesus expulsou o demônio daquele homem. E a Bíblia diz que quando Jesus detectou esses problemas, o homem foi liberto. E quando as pessoas chegaram, encontraram aquele homem vestido em perfeito juízo e temeram. Mas tiveram medo. O homem que vivia louco pela cidade, babando, nu, envergonhado, morava nos sepulcros, de repente está vestido, comendo, conversando, infelizmente perguntando, o que eu fiz? O que aconteceu comigo? Porque uma pessoa endemoniada não se lembra de nada que ela fez. Ela desincorpora e fica lá. Por isso que muitas pessoas matam. O diabo toma o corpo dele, eles matam, depois eles ficam, eu não lembro, eu não sei o que eu fiz. E eu acredito nisso sim. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Muitas pessoas hoje estão na prisão porque foram incorporadas. Porque o demônio tomou a vida, a mente e levou essa pessoa à destruição. A igreja tem uma responsabilidade. Libertar os cativos. Mandar com que esses demônios se retirem.
e implantar o reino de Deus em cada vida que está do lado de fora dessas portas. É nossa responsabilidade. Deixa eu encerrar. Abre comigo em Colossenses. Glória a Deus. Colossenses capítulo 2. Verso de número 15. Veja o que diz aí. Diz assim: e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Olhe para o seu irmão e diga para ele: você está lutando contra alguém que já foi vencido. É forte, mas já foi vencido. Eu quero encerrar a mensagem desta noite ilustrando o que essa palavra diz. Aqui diz que Jesus despojou principados e potestades. Como é que isso era feito, pastor? Era assim: um príncipe de um outro reino, quando perdia uma batalha, o rei que o venceu trazia esse príncipe de joelho à sua presença. Esse príncipe que levantou a guerra com divisas, com a sua roupa oficial, com as suas medalhas de honra. O rei, o príncipe que venceu, ele estende a mão sobre o corpo do príncipe vencido e começa a arrancar as suas divisas, começa a arrancar todo o mérito que aquele príncipe alcançara nas suas últimas batalhas. Isso se chama despojar. Arrancar publicamente toda a honra, todo o mérito daquele príncipe que foi vencido. Jesus despojou principados e potestades, arrancou do peito do diabo toda medalha, toda divisa que o diabo tinha de vencedor, de conquistador sobre as nossas vidas. Retirou a sua roupa, o deixou nu. A Bíblia diz que o Senhor o expôs à vergonha, amarrou as suas mãos, amarrou os seus pés, montou no seu cavalo e o arrastou diante dos dois exércitos, o exército que ganhou e o exército que perdeu. Quando a Bíblia diz despojou principados e potestades, é isso que aconteceu. Lúcifer foi amarrado, as suas divisas foram tiradas e Jesus cavalgou arrastando Lúcifer pela eternidade, para que todos os anjos e demônios vissem que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores, que ninguém pode com o Senhor nosso Deus. Ele é único, Ele é tremendo, Ele é o Senhor da batalha. Aleluia! Você está lutando com demônios sem divisa, sem autoridade, demônios que foram envergonhados e expostos ao vexame e à vergonha. Por isso não tenha medo deles. Saia daqui hoje com autoridade para lutar pela sua casa, pela sua família e pela sua própria vida, porque eles já foram derrotados e vencidos pela cruz do nosso Jesus. Amém? Vamos colocar em pé. Querido, eu poderia falar sobre batalha espiritual aqui a noite inteira, porque eu sinto essa unção sobre a minha vida. Mas deu para aprender um pouquinho? Aleluia. Feche os seus olhos agora. Porque nós vamos dar ordem aqui nessa noite.
E essa unção é para todos. Lembra o que eu contei aqui? De que o inimigo tentou me impedir de chegar aqui e de chegar a Belo Horizonte. Armou uma armadilha contra a minha saúde, contra a minha vida. Mas pelo poder e a unção do Espírito Santo, que é maior do que ele foi vencido e derrotado. Então esta unção é para todos nós aqui, que temos que travar uma batalha diária. Essa unção é para você, que a sua casa não é mais o lar que você idealizou. Essa unção é para você, que o seu casamento não é mais o casamento que você idealizou. Para você que está sofrendo com a sua saúde, para você que está sofrendo financeiramente, para você que tem filhos aprisionados, esposo aprisionado, parentes aprisionados, pessoas que não saem da psiquiatria, que não são libertas dos seus remédios, essa unção é para a sua vida. E o Senhor quer que você se aproprie dela nessa noite. Você não pode sair daqui sem essa unção. Curve a sua cabeça. Levante as suas mãos agora. Não fique de braços cruzados, de mãos abaixadas. Eu quero dizer a Satanás e aos demônios que, é claro, eles ouviram tudo o que eu ministrei aqui hoje. Quisera eu ter mais tempo para falar mais. Muitas coisas serão esclarecidas aqui hoje. Mas esse tempo de Deus basta para que todos os demônios recebam um só aviso. Senhor, aqui está uma igreja debaixo do sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Aqui está, Senhor, um povo escolhido, com autoridade para representar o céu na terra. E não adianta o inimigo dizer, Jesus não está aqui mais, porque Ele está em mim, Ele está em ti, Ele está nessa igreja, Ele habita em nós, através do seu Espírito Santo. Jesus continua na terra, e nós somos os representantes deste reino. E Satanás e os seus demônios que escravizam a nossa nação, que escravizam a cidade de São Paulo, precisam saber que o Espírito de Deus está despertando a igreja, e que nós vamos dominar essa cidade pela unção do Espírito. Os demônios precisam saber que a igreja cristã do Morumbi vai abrir as suas fronteiras, vai alargar as suas estacas, que os templos da igreja cristã do Morumbi se tornarão muito pequenos para todos aqueles que o Senhor vai salvar nesse ano. Os demônios precisam saber que esses pequenos templos serão futuramente salas de oração, salas de guerra, porque Deus nos dará os estádios, Deus nos dará os lugares grandes desta cidade. Eles precisam saber que você foi trazido a esse lugar porque há um plano de salvação para a sua família. Cada um deles tem a marca da promessa. Começou em você e vai se derramar sobre a sua geração. Nenhum dos teus se perderá, diz o Senhor. Oh, rabacharabacalabachanda rabacai.
Oh, rabaxerebecanta e assubrienderebexerebecai. Por isso agora em nome de Jesus, eu ordeno a todo demônio que está atormentando a sua vida. Eu ordeno a todo mal que está lhe aprisionando agora, que está acorrentando a sua mente, os seus pensamentos, que está na sua coluna, que está na sua perna, todo mal que está dentro do seu emocional, do seu psique, em nome de Jesus, demônios, ouçam agora a voz do Espírito Santo e saiam, deixem esta vida agora, eu os mando, saiam. Em nome de Jesus, espíritos de miséria, trazendo prejuízo sobre a vida financeira, espíritos de divisão familiar, espíritos de contenda, briga, gritarias, vício, em nome de Jesus, espíritos de prostituição e adultério, espíritos de sensualidade, eu os repreendo em nome de Jesus e digo, saiam destas vidas agora, saiam, porque Jesus Cristo está aqui, Jesus Cristo está aqui, solte agora em nome de Jesus. O rabaxanda rabacalabai. Olhe para o céu, querido, olhe para o alto. Só uma força maior. Só uma força maior. Essa é a diferença da igreja. Essa é a diferença desse povo. Nós temos uma força que o mundo não entende, que o mundo não compreende. As pessoas entram enfermas e desenganadas, e aqui dentro o câncer desaparece, a AIDS desaparece, a tuberculose desaparece, porque a igreja é ungida pelo sangue de Jesus. Rabaxerebecalabachanda rabacai. Rabaxanda rabacalabaxê. Vai começar o mover, querido. Vai começar o mover neste ano de 99. Para a igreja cristã do Morumbi, jamais vivido aqui nesses dias. Deus vai largar as estacas desse ministério. E haverá curas tremendas e sobrenaturais aqui dentro. Rabaxerebecai. Chamando Calabachébia. Levante a sua mão, olhe para o alto e diga assim: Senhor, eu quero essa força. Eu necessito desta unção. E eu não estou com medo, não. Eu me abro para receber todo o poder do alto, para ser livre, para libertar. Opera em mim os teus dons, opera em mim o teu poder. Me unge agora com a unção do Espírito Santo. Coloque em mim o ungido do leão da tribo de Judá, porque eu vou profetizar. Aleluia. Eu quero que as pessoas que estão nas fileiras laterais coloquem as mãos na parede, por favor. As pessoas que estão no fundo, coloquem as mãos na parede do fundo. Eu estou entendendo por que Deus me trouxe aqui hoje, querido. Para deixar uma mensagem profética a esse ministério e ao líder da igreja cristã do Morumbi, de que o ano de 99 será um ano que as estacas serão alargadas tremendamente, de que os templos serão pequenos. Aleluia! Os templos serão pequenos para tanto povo, para tanta vida, para tanta alma que o Senhor vai entregar nas vossas mãos.
E vai começar com vocês, vai começar com a cura aqui hoje, vai começar com a libertação, vai começar com a prosperidade. Deus está liberando coisas tremendas para a sua vida. Estenda a sua mão e profetize. Senhor, nós declaramos agora, nós declaramos que essas paredes serão alargadas. Oh Deus, nós conquistamos o bairro Panambi para o Senhor Jesus, conquistamos o Morumbi, conquistamos, Senhor, todos os bairros de São Paulo pela glória do Teu nome. Declaramos que esse reino se alarga, que vidas e vidas e vidas, almas, famílias, Senhor, começarão a ser salvas nesse lugar. Profetizamos pastores sendo levantados no meio desse povo, cheios do Espírito Santo, cheios da unção do Senhor, e que São Paulo saberá que o Espírito de Deus está ungindo um povo para conquistar essa nação, em nome de Jesus. Diga comigo, vamos conquistar pela unção do Espírito Santo. Aleluia.